dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Graças a Deus por estarmos nessa manhã reunidos em culto, em adoração ao nosso Deus, numa data tão especial para nós, em que celebramos a encarnação do Verbo, a chegada de Jesus, o seu nascimento, e de forma linda nós expressamos esses cânticos de adoração ao nosso Senhor. Porque nós sabemos o sentido do Natal, nós sabemos o seu lugar na nossa vida, na nossa história, e nós podemos declarar que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, como nós entoamos nesses lindos cânticos de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe aqueles irmãos, irmãs, amigos e amigas que acompanham também a transmissão do culto aqui da nossa querida igreja. Deus abençoe as famílias que estão representadas nesta manhã. E nós vamos abrir a palavra do Senhor, igreja, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Leremos uma das passagens bem conhecidas que narram aquilo que aconteceu com a chegada do Messias, com o nascimento de Jesus. E aqui nós temos o registro da visita dos magos que vieram do Oriente. Mateus, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 12. O tema da mensagem nesta manhã é este: adoremos o Rei dos Reis. Vamos falar todos a uma só voz? Adoremos o Rei dos Reis. Sabe qual é o melhor presente que você pode oferecer para Jesus neste Natal? É a sua adoração. Adore a Jesus, glorifique a Jesus, porque se nós tivéssemos que escolher um presente para Jesus, será que nós encontraríamos no shopping? Alguma loja? Alguma coisa que você pudesse falar assim: este presente eu vou comprar para Jesus. É o mais caro que eu encontrei nas lojas do shopping. Talvez você fale: eu vou dar uma joia para Jesus. Eu vou dar uma peça, uma túnica nova para Jesus. Uma roupa para Jesus usar, pensando ainda que ele era um bebê, um infante. Mas o melhor presente que eu e você podemos oferecer para Jesus todos os dias, mas especialmente hoje, é a adoração. Sabe por quê, igreja? Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E nós então somos capacitados por Deus para adorar ao Criador, adorar ao nosso Deus. Até mesmo as pessoas que não conhecem a Jesus, elas têm dentro delas algo que pode levá-las a uma adoração. Infelizmente, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas usam aquele instinto da adoração que o Criador colocou no ser humano para adorar outras coisas. Então nós encontramos na história muitas pessoas que adoram, mas não adoram a Deus. Adoram coisas, adoram pseudos deuses, adoram ídolos fabricados no coração do homem. Mas o homem tem então por inclinação toda a motivação para adorar, mas quando ele não conhece a Jesus, quando ele não conhece a Deus, ele adora pessoas erradas. Ele não devota a honra, a glória e louvor a Deus, ele faz isso para outras coisas. Mas nós que conhecemos Jesus, nós podemos e devemos fazer todos os dias da nossa vida, da nossa história, deste momento de adoração. Adoração não se resume apenas ao culto público reunido na igreja. A nossa vida deve ser uma adoração. Eu e você devemos viver para adorar ao Senhor todos os dias. E esse texto vai nos ensinar algumas coisas preciosas sobre a postura desses sábios que vieram do Oriente, desses magos, quando eles vieram adorar o recém-nascido Rei dos Judeus. Vamos acompanhar a leitura, quero que todos leiam comigo. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Vamos ler. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós estamos nesta manhã celebrando este culto de Natal, pela encarnação do Verbo, pelo advento, pela chegada de Jesus, o nosso bendito Salvador. E nós já entoamos hinos, já entoamos cânticos, já lemos porções da Tua palavra e acabamos de ler mais essa passagem agora. E queremos pedir que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que entendamos os Teus ensinamentos nesta passagem. Abençoe a igreja reunida neste lugar, e os nossos irmãos e irmãs que também estão cultuando ao Senhor, acompanhando a transmissão deste culto em outras partes, onde eles estiverem agora, que eles estejam atentos à pregação da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Adoremos o Rei dos Reis. É interessante, irmãos, trazer algumas informações preliminares sobre esta passagem. Primeiramente, precisamos trazer uma informação, e eu sei que quando vemos cantatas, apresentações musicais sobre os episódios que se deram na vida de Jesus, nós podemos incorrer numa falha de achar que as coisas aconteceram numa sucessão de fatos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Por exemplo, os magos não foram até Belém e viram Jesus na manjedoura. Os magos chegaram 1 ano depois que Jesus tinha nascido. Então, quando você vê alguma peça, alguma cantata, e eu sei que na cantata às vezes não dá para a gente fazer esse espaço de tempo, lembre-se, quem é quem viu o menino Jesus na manjedoura? Os pastores de Belém. Os pastores de Belém é que receberam a notícia do anjo, e eles estavam nas campinas de Belém pastoreando. Eles então foram até Belém e viram a criança colocada numa manjedoura, e eles também adoraram ao Senhor Jesus ali. Mas é interessante que esse texto nos mostra algo lindo. Se inicialmente a mensagem foi comunicada aos pastores de Belém, e aqueles pastores estavam representando o povo judeu, agora, vindo os magos do Oriente, estes magos estão representando todos os povos da terra. Ou seja, Jesus não veio apenas para os judeus, Jesus veio para ser a esperança de todos os povos, para os gentios.
Por isso que no seu nascimento, nós já começamos a ver que a mensagem salvadora de Jesus, ela não era exclusiva para a nação dos judeus, para o povo de Israel, mas para todos os povos da terra. Isso está claro no Antigo Testamento, em muitas profecias, mas nós começamos a entender isto aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, narrando sobre a plenitude dos tempos, ele diz que Jesus chegou na hora exata, no momento certo da história do mundo daquele tempo, para encarnar-se e vir habitar entre nós. Então, esses magos, possivelmente vindo da Babilônia ou da Pérsia, eles andaram aproximadamente 1 ano, vieram a pé, até chegar em Jerusalém, depois eles vão a Belém. E é claro que nós não gostamos muito de usar essa palavra, porque pode parecer algo estranho para nós, mas eles eram astrólogos. Eles estudavam astrologia, não astronomia, astrologia. Eles consultavam as estrelas, eles eram pagãos. Eles tinham o hábito de fazer estudos das correlações dos alinhamentos dos planetas, mas por providência de Deus, quando nosso Senhor Jesus nasceu, encarnou-se lá em Belém, eles viram uma estrela diferente, lá no Oriente. Aquela estrela chamou a atenção deles. Eles que estudavam os astros, eles que estudavam os planetas, aqueles magos começaram a achar com aquela estrela e talvez fizeram algumas correlações, mas aqueles magos, também chamados de sábios do Oriente, eles conheciam possivelmente as profecias do Antigo Testamento, então eles começaram a fazer correlação. Claro que eles não tinham todas as respostas. O que significa essa estrela? Essa estrela, ela é diferente das outras. O que é que essa estrela quer nos mostrar? Mas algo dizia para eles: nós precisamos ir até Jerusalém. Nós precisamos conferir mais de perto isso, e aquela estrela então vai conduzir. É claro que eles caminharão, como eu disse, aproximadamente 1 ano. Então às vezes nós achamos, eu mesmo, há muitos anos atrás, quando fazia uma leitura muito rápida dos evangelhos, eu achava que os magos tinham aparecido lá em Belém quando Jesus tinha nascido. Primeiro apareceram os pastores, passados algumas horas, os magos chegaram. Não, irmãos, 1 ano depois, aproximadamente. Mas pastor, como o senhor chega a essa conclusão? O texto nos ajuda. Olhem comigo aí no capítulo 2, quando você vai, nós não vamos trabalhar isso hoje, mas quando Herodes ficou sabendo que na verdade os magos não voltaram à presença deles, e ele tinha perguntado para os magos assim, olha só, versículo 7 primeiro: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. O texto não diz, mas Herodes falou assim: vocês viram essa estrela quando? Eles certamente deram uma informação para Herodes, mas essa informação fica mais clara quando nós vamos ler a partir do verso 16. Eu vou voltar ainda no início, mas é só para vocês entenderem esse lapso de tempo. Verso 16 diz: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ou seja, agora Herodes, depois de ter recebido a informação dos magos, ele fez um cálculo. Bom, se eu mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, eu mato Jesus, porque ele não tinha completado ainda 2 anos. Então, irmãos, pode parecer uma informação secundária, mas é importante vocês saberem disso. A Bíblia nos ensina fatos históricos. A Bíblia fala de um rei chamado Herodes, e esse era o Herodes o Grande. Ele era metade judeu, metade idumeu. O povo judeu não gostava muito desse rei, mas esse rei fez grandes feitos. Ele gostava de construir coisas grandiosas. Inclusive, a última fase do templo de Jerusalém foi este rei Herodes que ampliou o templo, e ele revestiu o templo de Jerusalém de mármore Carrara. Se tornou uma das maravilhas do mundo nos tempos de Herodes. Então, quando os discípulos falam para Jesus: olha o templo, ele era lindo realmente. Ele foi mais bonito até do que o templo de Salomão.
O segundo templo foi menor, inferior no tamanho e no aspecto do fulgor, mas este templo agora que Herodes fez, ele expandiu a área, ele revestiu de mármore e Carrara, ele queria impressionar o povo, mas ele não era bem quisto pelo povo. Imagine quando chegam os magos vindo do Oriente até Jerusalém e pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Imagina um rei ouvindo isso. Como assim? Rei? Mas eu sou o rei. Claro que nesse período, debaixo do Império Romano, mas ele era o rei daquela região. Como assim? O meu sucessor nasceu? E como não era da própria família, vocês sabem que isso era muito comum naquela época, até na história do Império Romano isso aconteceu. Às vezes, quando alguém não queria que o seu sucessor assumisse, o que o rei mandava fazer? Mandava matar. Mata a mãe, mata o pai, mata os irmãos, eu não quero deixar ninguém no meu rastro. Herodes se sentiu ameaçado. Mas outra informação importante, nós acostumamos a achar que eram quantos magos? 3. Por que nós chegamos a essa conclusão? Por causa dos presentes: ouro, incenso e mirra. Mas a gente precisa ser fiel à palavra. A Bíblia nunca disse que eram 3 magos. Podia ser 10, podia ser 5. Só que eles entregaram seus tesouros: ouro, incenso e mirra. Isso não é o mais importante para nós. Tempos mais tarde, colocaram nome nos reis. Teve uma vez que eu precisei corrigir uma cantata, porque as crianças estavam falando os nomes dos magos. Eu falei: para, não tem nome. A Bíblia não fala o nome dos magos, isso veio depois. A história adicionou isso. Então, queridos, ainda que isso pode parecer secundário para você, eu julgo de suma importância passar isso à igreja. Não sabemos quantos magos eram. Mas não há problema nenhum se você, na sua mente, construiu essa imagem, como vimos, por exemplo, na nossa cantata no domingo passado, 3 magos, trazendo os seus presentes. Eu também não vejo problema nenhum nisso. Poderiam ser 3 apenas, mas poderia ser uma comitiva maior. Porque diz o texto que quando eles chegaram em Jerusalém, causou um alvoroço. Como se tivesse assim: de onde estão vindo esse povo aí? Chegou um grupo grande aqui. É uma das hipóteses da interpretação. Então, feito essas informações para vocês de que os magos chegaram a Jerusalém 1 ano depois, ou até um pouco mais, de que não sabemos quantos magos eram de fato, nós podemos olhar para esse texto e aprender algumas lições preciosas. O que é que os magos foram fazer lá, guiados pela estrela? Eles estudavam os astros, eles tentavam entender o alinhamento dos planetas, eles tentavam entender o que uma estrela poderia dizer, uma estrela nova, uma estrela que tem um fulgor diferente. Aquilo chamou a atenção. Eles que são estudiosos da astrologia, melhor dizendo, eles então começam a perseguir aquela estrela. Vamos ver aonde vai dar isso. Olha, tem aquela profecia lá do história do povo de Israel, do Messias. Aliás, no Antigo Testamento, no livro de Números, diz que a estrela de Jacó, ela ia se manifestar um dia. Essa estrela de Jacó se manifestou, levando os magos até Jerusalém. Mas olha comigo no texto. Quando eles chegaram em Jerusalém, verso 2, se possível vamos ler juntos, o versículo 2 do capítulo 2. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles não vieram só passear em Jerusalém. O que é que eles vieram fazer em Jerusalém? Adorar Jesus. Embora eles fossem pagãos, embora eles estivessem até usando de práticas que nós sabemos que Deus não aprova, mas eles foram guiados por aquela estrela, providencialmente por Deus, inaugurando e dizendo a todos, principalmente aos judeus, que a salvação não estava exclusiva apenas ao povo de Israel, mas para todos os povos. Você vê isso claro, quando você lê, por exemplo, o Salmo 96, diz assim: anunciai entre as nações a sua glória. Nós só estamos hoje aqui ouvindo essa mensagem porque a palavra de Deus ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou a lugares longínquos e chegou até nós. Nós não somos judeus. A salvação pode até ter vindo deles, mas a salvação é para todos os povos. Então, amados, os magos fizeram o quê? Conduzidos pela estrela que viram, foram até Jerusalém para adorar Jesus.
Você já deve ter percebido na leitura que nós fizemos que a palavra adorar, adoração, ela aparece várias vezes. Mas aqui nós aprendemos também da verdadeira adoração e da falsa adoração. O rei Herodes falou que queria adorar também, não queria, irmãos? Chamou os magos secretamente e disse: olha, vocês vão lá, e depois que vocês encontrarem o menino, vocês voltem aqui, me dêem notícia, me dá o endereço direitinho, para que eu vá lá também fazer o quê? Adorar. Mas Herodes queria adorar Jesus? Ele queria matar Jesus. O que nós aprendemos então nesta manhã, irmãos? Que eu já disse logo na introdução. O melhor presente, o melhor gesto do seu coração, da sua família, numa noite de Natal ou num dia de Natal, é entregar a Jesus o que você pode fazer, porque Ele te deu essa capacidade. Adoração. Adore a Jesus. Glorifique a Jesus. E eu sei que parece que eu estou indo na contramão das tradições natalinas. Eu também terei nessa noite, se Deus permitir, uma ceia de Natal com a minha família. Talvez alguém vai me dar algum presente, pelo menos do amigo secreto, acho que está garantido, não é? O do amigo secreto está garantido. Mas, o que eu quero dizer para você é que às vezes a gente fala assim: nossa, o meu Natal este ano vai ser tão morocochô, o meu Natal este ano vai ser tão feinho, tão fraquinho, porque nem roupa nova eu comprei, nem coisa gostosa na mesa vai ter, o pessoal está todo mundo longe, eu vou passar sozinho. Eu sei, o melhor é passar com a família, com os amigos. Mas se você entender o verdadeiro sentido do Natal, e que Jesus é a razão do Natal, a esperança do Natal, o seu Natal será lindo. Porque você vai dar para Jesus nessa noite de Natal adoração. Os magos vieram de tão longe para adorar Jesus. É interessante que quando Herodes ficou sabendo disso, ele e toda Jerusalém se alarmou com essa notícia. Como assim? Ser um rei dos judeus, eu não estou sabendo? Ele chama os líderes religiosos, ele chama os doutores da lei, ele chama toda a sua turma e diz: vocês possam aí a pesquisa. E eles disseram: é verdade. Os profetas do Antigo Testamento falavam a respeito da chegada do Messias. Inclusive está escrito lá no profeta Miqueias: ele vai nascer em Belém. Agora, que coisa interessante, eles souberam do cumprimento da profecia, eles estiveram estudando, mas eles não se prepararam. Por isso que não basta apenas saber. Tem muita gente que conhece a história do Natal. Tem gente que você vai ouvir falando assim, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem a Jesus. Você perguntar do Natal, fala: é o nascimento de Jesus, eu sei, o nascimento do Messias. Mas só saber não basta, porque os judeus sabiam que as profecias haveriam de se cumprir. Por exemplo, se você chega em Jerusalém, faz esse alarde todo, o que era de se esperar talvez dos religiosos daquela época? Eu vou seguir esses magos. Gente, a profecia se cumpriu, vamos todos para Belém, vamos adorar Jesus. Os religiosos não foram, os sacerdotes não foram, os levitas não foram. Por que eles não foram? Porque eles não criam, eles não reconheceram Jesus. João capítulo 1 diz o quê? Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Infelizmente, irmãos, passado quase 2000 anos, muitos ainda não receberam Jesus. Muitos ainda ignoram Jesus. Natal é uma data comercial para muitos, e ponto final. É um momento de confraternização da família, é um momento de se comer comidas gostosas e trocar presentes, só isto e nada mais. Mas para nós não. Pode faltar todas as outras coisas, mas a razão do Natal nunca faltará. Ontem, visitando o nosso querido irmão Armando, peço licença para falar isso, viu, Norma? Eu cheguei, segurei na mão do Armando e disse assim para ele: você não vai passar o Natal sozinho, meu irmão. Você não vai passar o Natal sozinho. Jesus está aqui com você. Cantei até uma música para ele, falei: você canta essa música quando você se sentir só. Porque você não está só, Armando. Você vai celebrar o Natal dentro de um hospital. Não é a forma que você planejou, mas eu garanto uma coisa para você: Jesus estará aqui com você. É isso que faz e torna o nosso Natal diferente, irmãos. Talvez você diga: não, mas a minha casa
vai ter tudo que na casa do meu vizinho vai ter. Ok, talvez você fale, olha, a minha ceia está mais bonita até do que a casa do meu vizinho. Mas o que é que tornará o seu Natal, não desmerecendo o seu vizinho, é claro, mais especial? É que na minha casa, Jesus estará presente. Então, amados, eles se informaram, pesquisaram, mas não foram até Belém. Herodes então chama os magos secretamente e fala, olha, vocês vão lá, depois que vocês adorarem o menino, vocês voltem aqui. Claro que nós já sabemos que a intenção era outra. Mas vamos nos ater agora à atitude dos magos, dos sábios. E aí a palavra de Deus diz para nós que eles partiram. E a estrela que eles viram no Oriente os precedia. Eles foram guiados, não precisaram nem de Waze e nem de GPS. A estrela levou eles, direita, esquerda, sobe montanha, desce montanha, mas não era muito longe não, viu gente? De Jerusalém a Belém Efrata eram 10 quilômetros. Para quem andou lá do Oriente até Jerusalém, hein? Um ano para adorar Jesus. Às vezes nós andamos alguns quilômetros para vir adorar a Jesus na igreja e a gente já reclama. Eles andaram 1 ano. Por isso que a gente tem que parar de reclamar. Eu venho de tão longe. Eu conheço gente que veio de muito mais longe do que eu. Ainda me emociona quando eu estou viajando com a família e eu vejo aquelas famílias na beira da estrada, domingo de manhã, indo para a igreja, porque moram na roça e vão a pé até a cidade. Tem muitas famílias, talvez a sua já fez isso no passado. Saíam cedinho da roça, da fazenda, porque a igreja era na cidade, andavam alguns quilômetros com a família. Se não tivesse uma carroça, um animal para montar. Hoje nós temos carro, nós temos Uber, nós temos ônibus, nós temos táxi, e às vezes nós colocamos tanto obstáculo. Eles andaram muito, mas agora até Jerusalém, até Belém, 10 quilômetros. E o que eles fizeram quando eles chegaram lá? Versículo 10, vamos ler todos juntos? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. É claro, a primeira coisa que chamou a atenção desses magos, desses astrólogos, foi aquela estrela que era diferente de todas, e se você tentar estudar isso pela ciência, você não vai entender. Não há lógica, porque é algo que Deus fez, é o milagre que Deus fez, assim como apareceram aquela miríades de anjos cantando no céu, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a Deus quem quer bem. Como assim? Um coral de anjos no céu, uma estrela brilhando no céu, mas tem tanta estrela, pastor, o senhor nunca viu, apesar da poluição de São Paulo, que o nosso céu é forrado de estrelas, mas esta estrela é diferente. Eles se alegram, eles chegam até o local e agora eles vão entrar na casa. E aqui tem uma coisa interessante, que local é este que Jesus está com seus pais? Não é mais aquele local da hospedaria. José alugou uma casa em Belém. José alugou uma casa, ele ficou lá um tempo. Então não é mais a manjedoura. Percebam, irmãos, é bom e interessante esses dados. Você fala, olha, agora quando eu ler as narrativas dos evangelhos sobre a chegada do Messias, eu tenho que lembrar, há um lapso de tempo. Quando os magos vieram, não foi na mesma hora, não foi no mesmo dia, foi 1 ano aproximadamente depois. José e Maria já estavam numa casa. O versículo 11 diz então que eles entraram, viram o menino com Maria sua mãe. Curiosamente o texto não menciona José nesse texto. Possivelmente José estava presente, mas o texto menciona Maria, que estava com a criança, cuidando do bebê. E aí vem, irmãos, uma coisa maravilhosa que eu quero ler com vocês, a partir aí do ponto prostrando-se. Vamos ler? Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles não perderam tempo. Assim que eles adentraram a casa, que eles viram o menino junto com a sua mãe, eles não ficaram, será que é este? Será que essa é a criança? Eles não tiveram dúvidas, eles se prostraram e adoraram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ainda que você esteja sentado, mas no seu coração eu te pergunto nessa manhã, você está prostrado aos pés de Jesus?
porque esse é o melhor lugar para você estar. Mas era uma criança, pastor. É só uma criança. Só para vocês verem que nosso Senhor Jesus é diferente mesmo. Quando Maria foi visitar a prima dela, Isabel, Isabel estava grávida de João Batista 6 meses. Maria ainda estava no comecinho da gravidez. A Bíblia diz que houve uma saudação intrauterina. Quando Maria saudou Isabel, Isabel saudando a Maria, na verdade Isabel falou: mas quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador aqui? Houve uma coisa tão linda ali que o João Batista, que estava dentro do ventre de Isabel, ele estremeceu, ele ficou cheio do Espírito Santo, só de ver a barriga da Maria, que estava ainda pequenininha, estava começando a gravidez, mas não era um simples bebê. Certamente essa criança, quando os magos avistaram e viram ela do lado da sua mãe, alguma coisa chamou a atenção, que imediatamente, não precisaram fazer esforço, não precisou nenhum dirigente de culto falar: vamos nos ajoelhar. Eles se prostraram, porque não tinha outra coisa a fazer naquele dia, a não ser se prostrar. E às vezes nós somos tão duros, tão insensíveis, que não temos mais um joelho no chão para nos prostrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Eles se prostraram e adoraram o menino, porque eles entenderam: este é o Messias, este é a esperança de Israel, este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é a nossa esperança, este é o Emanuel, o Deus conosco. Adoremos o Rei dos Reis. Mas eles trouxeram presentes. Há quem diga que a tradição de trocar presentes no Natal tenha sido inspirada nesse gesto dos magos. Nenhum problema. Não há problema nenhum. Mas eu volto a reiterar o que eu tenho falado repetidas vezes nesta manhã. O melhor presente, a melhor oferta que você pode dar para Jesus neste Natal é a sua adoração. Ainda que nós somos imperfeitos, falhos, mas adore a Jesus. Esse é o melhor presente que você pode dar para Ele, porque no shopping, nos grandes magazines e nem pela internet você conseguiria comprar um presente à altura de Jesus. Não conseguiria. Mas se você prostrado adorar Jesus em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus verdadeiros adoradores, Ele vai dizer: eu recebo meu filho, eu recebo minha filha, a sua adoração, reconhecendo quem eu sou na sua vida e na sua história. Mas esses presentes têm algum significado para nós. Certamente vocês já ouviram isso em outros momentos, em outros cultos natalinos, em outras épocas da vida da igreja. Ouro, incenso e mirra. Mas olha que coisa interessante. Eram pagãos esses magos, não eram? Mas eles tiveram acesso aos escritos do Antigo Testamento. E eles entenderam que essa criança possuía alguns atributos diferentes. Por que ouro? Porque o ouro representa a realeza, a coroa. Vamos dar ouro para essa criança, porque ele é rei. Ele é o Rei dos Reis. Por isso que eles chegaram lá em Jerusalém, sem dúvida, dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles não falaram assim: nós estamos com uma suspeita que nasceu um rei aqui na terra de vocês. Como assim? Eles vieram com toda a certeza: onde está o rei? Nós temos essa certeza? Já disse isso aqui uma das vezes quando a equipe de louvor entoou o cântico Ele Exaltado. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Eu gosto muito de monarquia, de ver a história dos palácios, embora tenha algumas coisas que já possam alguns acharem antiquadas. Mas vocês sabem que para uma pessoa, um súdito, entrar na presença de um rei, de uma rainha, ele tem que praticar algumas coisas, certo? Primeiro, ele não pode dar as costas para o rei e para a rainha. Ele tem que, por exemplo, entrar na presença e ser introduzido na presença do rei. Ele nunca entra na presença do rei se ele não for introduzido. O arauto tem que anunciar. E aí você percebe que quando a pessoa se despede, tem todo aquele processual, e ele tem que dar alguns passos olhando para a majestade, depois é que ele dá as costas. Toda essa polpa para um rei humano, para uma rainha humana. Mas agora eles estão diante de quem? Do Rei dos Reis. Ouro,
ouro para representar a realeza de Jesus. Mas e o incenso? O incenso era algo que era utilizado pelos sacerdotes no seu ofício sacerdotal, no tabernáculo e mais tarde no templo. O que é que esse incenso vai representar então para a criança? Que ele é o sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, irmãos? A carta aos Hebreus ensina isso para nós de forma muito bela. Jesus é rei, o perfeito rei, a descendência de Davi. Quando a palavra de Deus dizia no Antigo Testamento que nunca faltaria um sucessor no trono de Davi, sabe por que estava escrito isso? Apesar das falhas de alguns reis, é porque aqueles reis um dia chegaria até o Rei dos Reis. A genealogia chegaria até Jesus. Mateus, diferentemente dos outros evangelistas, ele exalta Cristo como rei. Ele é rei. Os magos vieram de longe para adorar o rei, mas também adorar o sumo sacerdote, o incenso. Mas por último, eles também trouxeram mirra. Mirra era um aromático, um perfume que era utilizado no processo para embalsamar um corpo. A mirra então nos faz lembrar algo que o nosso Senhor Jesus nasceu e encarnou-se para fazer. O que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? Morrer na cruz por nós. Percebam que até nos presentes que Jesus recebe daqueles magos, aqueles presentes estão nos ensinando verdades maravilhosas. Ouro porque ele é rei, o rei dos reis. Incenso porque ele é o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote. Temos livre acesso à presença do Pai porque ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor maravilhoso. Mas ele também derramou a sua alma na morte, ele se esvaziou da sua glória, assumiu a figura de servo, a figura humana, foi levado à cruz, se fez maldito na cruz para ser o nosso Salvador. Isso é Natal, irmãos. Isso é Natal. Tudo que aconteceu neste mês aqui na igreja, as crianças louvando ao Senhor de forma tão linda. Domingo passado a nossa cantata tão linda também. Eu gosto muito dessa época do ano. Eu até reconheço que às vezes eu até bombardeio vocês com tanta mensagem. Eu ganho um cântico de Natal, vou mandar para a igreja, vou mandar para os irmãos. Aí eu recebo um versículo, está tão lindo, eu vou compartilhar. Porque nós temos que falar que a verdadeira esperança do Natal é Jesus. Mas olha que coisa interessante para a gente finalizar. Depois que eles tiveram essa atitude de adoração, que eles entregaram os seus presentes, eles foram embora, não foram? Voltaram para casa. Tenta imaginar isso, gente. Quanto tempo eles levaram para vir mesmo? Aproximadamente 1 ano. Vão demorar 1 ano para chegar em casa. 1 ano. Quanta coisa acontece em 1 ano, hein? Imagina que você saísse hoje daqui a pé. Só vai chegar no ano que vem num outro lugar. Mas como é que eles voltaram para casa? O que vocês acham? Transformados. A história não está escrita, mas eu creio pela fé que esses homens nunca mais foram os mesmos depois daquele encontro. Eles poderiam até continuar estudando os astros, as estrelas, mas não mais com aquela ideia mística, sabe? Porque eles agora encontraram um tesouro maior, Jesus. Mas uma coisa interessante, todo aquele que vem a Jesus não volta do mesmo jeito para casa. E não volta pelo mesmo caminho também. O texto diz aí no versículo 12, vamos ler todos juntos? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Quando nós vamos a Cristo, e Ele nos confronta com a sua palavra, nos leva a reconhecermos que somos pecadores, que precisamos de perdão, nos produz em nós o verdadeiro arrependimento, e você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, você não andará mais pelo mesmo caminho que te trouxe até aqui. Você pode ter vindo para a igreja hoje, usando uma analogia, por uma estrada, por uma rua, mas espiritualmente falando, eu não sei como está o seu coração nesta manhã, você pode voltar para casa diferente.
Se você está entendendo o recado de Deus para você nessa manhã. Natal é tempo de adoração. E estamos aprendendo nessa manhã que o melhor presente, a melhor oferta que você pode entregar é a sua vida. É dizer: eis-me aqui, Senhor, ainda com as minhas falhas, com as minhas limitações, aceita a minha adoração. Eu reconheço o Senhor como meu Rei, meu sumo sacerdote, aquele que me substituiu na cruz, pagando o alto preço para que eu tenha vida e vida em abundância. Quantos adoradores nós temos aqui nessa manhã? Quantos adoradores nós temos em casa? Adore a Jesus. Você foi criado para isso. Há muitas pessoas por aí adorando outras coisas, tentando preencher um vazio do seu coração com outras coisas, mas esse lugar que tem aí dentro do seu coração só pode ser preenchido por alguém: Jesus. E Ele está nesta manhã presente neste lugar para dizer para mim e para você: meu filho, minha filha, me adorem, porque eu te criei para isso. Eu desci da minha glória, vim habitar entre vocês para transformar a sua história, a sua vida, para que você se torne um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Nós já cantamos, nós já entoamos um hino, nós já lemos outras porções da palavra e estamos recebendo a instrução do Senhor nesse texto agora. Adore. Você não tem outra coisa a fazer a não ser isto. Adore ao Rei dos Reis, ao nosso bendito Salvador, em nome dele, o nosso Senhor Jesus. Amém.